Tá vendo este render aqui? É exatamente esse render que vamos fazer hoje. Uma apresentação profissional, muito bem construída, com tratamento de iluminação, posicionamento de objetos e também trabalhando com um pouco de desfoque da câmera, que dá um pouco mais de profundidade para a nossa cena. Fala pessoal, beleza? Quem tá falando novamente é o Alisson e eu já estou com o meu Blender aberto aqui, que a gente vai trabalhar inteiramente dentro desse software incrível, que ele é totalmente grátis. Vocês vão precisar, além do Blender, de um add-on gratuito, que é o Blender Kit. Quando vocês instalam ele, ele vai te liberar essa aba aqui em cima, que ele tem vários modelos, materiais, HDRIs, muitas coisas completas para a gente poder usar. No caso de hoje eu vou precisar de apenas um modelo aqui do Blender Kit, mas antes eu vou deletar a iluminação e o cubo padrão do Blender, tá? Seleciono os dois, X, e eu deleto eles aqui. Eu tenho a minha colinha aqui do lado, que é o que eu achei legal da gente configurar aqui para construir essa cena. Primeiro de tudo é um modelo, que é esse perfume aqui que eu já tinha pesquisado e ele me interessou bastante. Eu vou copiar o nome dele e nessa abinha eu vou colar e apertar Enter. Então ele vai buscar para mim o perfume. Clica aqui para habilitar a visualização, né? E é esse primeiro item aqui. É simples, eu vou simplesmente arrastar ele aqui para o meio, tá bem pequenininho porque ele está em tamanho real, posso desabilitar aqui a visualização do perfume, vou selecionar a câmera e aqui nas opções dela de posicionamento em default eu vou manter, tá? Não vou deixar em global por enquanto, vou deixar no padrão e eu vou aproximar aqui um pouco a câmera do meu objeto, dessa maneira aqui. Só para a gente poder ter um controle mais fácil futuramente. O nosso perfume está aqui dessa maneira. Eu vou deletar a caixa dele, que eu não preciso, e eu sei que o rótulo dele termina aqui, que é aqui onde ele termina de abraçar a embalagem. Eu quero deixar a frente dele virada para cá, para essa direção aqui. Então eu vou selecionar essa cruz aqui, que é onde está controlando toda a posição do nosso perfume. Aqui, nesse quadradinho amarelo, na localização X, Y e Z, eu vou deixar em 0. É que na verdade eu estou na câmera, né? Eu vou selecionar aqui a do nosso perfume e vou deixar tudo zerado dessa forma aqui. Clique e arrasto, 0 e dou um Enter. Pronto, ele fica dessa maneira. Eu vou apertar agora RZ, que ele vai travar a rotação no eixo Z. E eu vou segurar o Ctrl, que ele trava para mim também de 5 em 5 graus a nossa rotação. Quando ficar dessa forma aqui, que ele fecha junto com os eixos, eu vou clicar que ele vai aplicar para mim. Aqui em cima, no botãozinho aqui do Viewport Shading, né, que é essa terceira bolinha aqui da esquerda para a direita, ele vai dar uma pré-visualização de como tá o render pra gente. Ele vai só fazer o carregamento dos materiais e esse é o nosso preview aqui de como tá o objeto, tá? Aqui o rótulo dele termina. Feito isso, a gente vai começar a construir a nossa cena, que é a blocagem aqui de tudo. Vou voltar para a visualização aqui padrão. Eu posso até configurar diferente, né? Colocar aqui no Match Cap, colocar esse marrom, pra gente poder ter uma visualização melhor aqui, mais fácil de entender a cena. Eu vou apertar então Shift A e vou adicionar aqui no Mesh um cilindro. Tá bem gigante, mas não tem problema. Eu vou tirar aqui o zoom e vou apertar S até ele reduzir aqui um tamanho que fica agradável para nossa cena. No caso, esse tamanho aqui ficou ótimo. Eu vou então descer ele no eixo Z, clicando na seta azul. E eu vou tentar chegar ele o mais próximo possível da base. Uma dica legal aqui, eu costumo atravessar aqui, né, a face do objeto. Eu aperto G, Z e Shift, que daí ele vai precisamente aqui, eu vou descendo até ele aparecer um pouco aqui da base do perfume, não tem problema atravessar porque essa parte não vai ser visível, tá? Então ele fica dessa maneira aqui. Agora para configurar melhor, né, esse cilindro, eu vou apertar Tab, que ele abre pra gente aqui as configurações pra gente começar na parte da modelagem em si, né? Eu vou apertar 3 aqui no teclado numérico padrão, não é o que fica do lado direito, é o que fica em cima das letras, para ele selecionar a face, né? Eu clico aqui, ele seleciona as faces. Então eu vou deletar essa face de cima e vou deletar a face de baixo também. Eu vou apertar 2, que agora ele seleciona as edges, Alt e eu clico nessa, ele vai selecionar esse loop para mim. Com Shift e Alt, clique lá na de baixo, ele seleciona o loop de baixo também. Eu vou fazer um extrude para dentro, para ele ficar melhor aqui a malha para a gente trabalhar, tá? Eu vou apertar E e o S. Mas se você fizer isso, ele vai descer, ele tende a ir para o centro da massa do objeto. Não é isso que a gente quer. Então eu vou dar um Ctrl Z, apertar E, X, Shift Z e S. Então ele trava pra gente aqui dessa forma pra gente poder trabalhar. Ficou bem melhor assim. Depois que eu fiz isso, eu posso apertar F, que ele vai construir a face aqui pra gente. Por que eu fiz isso, né? Se no fim das contas ele já estava com a face inteira ali. Eu fiz isso porque é mais fácil da gente fazer loops para deixar essa borda aqui mais marcada, porque a gente não vai usar ele assim, que se eu der um shade smooth ele fica ruim, não fica legal para uma apresentação.
Então eu vou adicionar aqui um modificador de Subdivision Surface, que ele aumenta bastante a quantidade de polígonos aqui, né? Eu vou colocar em 2, e aí sim, ó, aperto o Tab novamente, e eu vou apertar Ctrl R aqui na parte de cima, eu vou dar um clique, né, depois que ele marcou para mim, e vou chegar bem próximo aqui da minha borda aqui, e eu vou aplicar. A mesma coisa para essa parte da lateral, Ctrl R, ele vai marcar para mim, eu clico, e eu subo aqui para ele marcar dessa forma. E eu clico novamente, então ele marcou dessa forma. Agora, se eu apertar um botão direito e Shade Smooth, pronto, ele deixou aqui da forma que eu preciso para a gente trabalhar. Então a gente já começa a ter forma aqui, né, a construir a base aqui do nosso produto. E o próximo passo que eu vou fazer, como a gente tem aqui esse controlador do produto, né, essa cruz aqui, ela controla o produto como um todo, porque ele está com peças separadas, para a gente não precisar mexer uma por uma, a gente tem o controlador que já vem padrão, né, do modelador ali. Eu vou selecionar o cilindro, com o Shift eu vou clicar depois aqui na cruz, vou apertar Ctrl P, que ele vai fazer um parent, né? Ele vai associar esse objeto também àquela cruz. Então eu vou selecionar a primeira opção, que é o objeto aqui. Assim, quando eu mexer a cruz, ele mexe por inteiro. Tudo que a gente tem aqui fica muito mais fácil da gente trabalhar. Feito isso, eu vou só afastar um pouquinho a nossa colinha aqui, depois a gente vai usar o resto, tá? Eu tenho aqui então as coleções. Eu vou clicar nessa coleção aqui, que é do perfume, vou jogar ela para cá. Posso minimizar a primeira coleção, o cilindro, vou jogar aqui também, não tem problema. E aqui, ó, nessa interna, eu vou colocar como Select Hierarchy, que ele vai selecionar a hierarquia. E com o mouse dentro dessa aba aqui do Blender, eu vou duplicar com Shift D, vou apertar Y, que ele vai mover aqui no meu eixo, né? Vou apertar mais uma vez para ele mover nesse eixo Y aqui. E eu vou então afastar um pouquinho, até ficar mais ou menos aqui. Pessoal, não tem problema, tá? A gente não tá visualizando com a visão final da câmera, mas isso aqui depois a gente mexe tranquilo. Eu vou então selecionar essa cruz aqui que ela mexe o outro objeto, e aqui, ó, nesse quadrinho, eu vou posicionar a localização dele no X, mais ou menos em, acho que menos 0.7 ficou bom. Assim. Agora eu vou novamente duplicar essa segunda coleção que representa esse aqui de trás. Seleciono ele, seleciono a hierarquia com o mouse aqui dentro, Shift D, Enter. E aí aqui é muito mais simples. Aqui na localização X, onde está menos 0.07, eu vou só tirar o menos e ele vai jogar para cá, para a direita, né? Então a gente tem essa apresentação. Feito isso, eu vou criar então com o Shift A um Mesh Plane desse aqui. Eu vou apertar RX90. Posso afastar até bem ele daqui e a gente já tem um plano de fundo para nossa cena, tá? Eu tô achando que tá meio afastado esses dois objetos, mas eu vou ajeitar depois. Aqui na câmera tem algumas configurações pra gente fazer também. Primeiro, na posição dela. Em localização X e Z, se eu não me engano, eu vou deixar em 0, tá? Na X eu sei que é 0, Z também vou deixar em 0. Aqui na Y posso deixar em menos 1, tranquilo. Rotação do eixo X eu vou deixar em 90, isso. Rotação do eixo Z também vou deixar em 90. Na verdade, 0, né? Que ele vai apontar diretamente para o nosso produto, para nossa cena aqui. Feito isso, se eu apertar 0 do teclado numérico, eu tenho acesso à minha câmera. Essa é a visão que a minha câmera está tendo aqui no momento. Legal, né? Vou apertar 0 de novo, ele sai aqui da visão da câmera. Eu vou vir aqui nessa divisão de tela que eu tenho aqui, que muda o cursor, botão direito, vou fazer um Vertical Split, que ele vai cortar a minha tela, tá vendo aqui, ó, a marcação? Posso escolher mais ou menos aqui e dou um clique, então ele divide a minha tela em 2. Vou navegar aqui por essa, apertar 0 para posicionar a câmera e nessa outra aqui eu consigo mover tudo e ali eu consigo ver como tá ficando, tá vendo aqui, ó? Antes disso eu vou deixar a minha câmera quadrada. Na saída aqui eu vou deixar em 1920 por 1920. Dessa forma eu tenho aqui a câmera quadrada, né? Com o mouse nessa tela eu vou apertar Home, então eu posso trabalhar muito melhor aqui. Com a câmera selecionada eu vou mudar um pouco a perspectiva dela, não. Eu vou mudar aqui o Focal Length, né? Que são os milímetros aqui da nossa câmera. Tá em 50, eu vou colocar mais ou menos em 110, que vai ficar muito próximo, só que dá uma estética muito legal aqui para o nosso produto, tá? E agora a gente vai começar fazer a blocagem mais certeira. A gente vai começar a refinar isso aqui que a gente tem, beleza? Vou deixar minha câmera aqui ainda. Eu vou subir um pouquinho ela no eixo Y aqui, ó, para ficar dessa forma, meio que cortando ali a base. Se precisar, a gente estica depois essas bases, tá? Eu vou aproximar a câmera bem aqui do nosso produto, até deixar ele bem maior aqui e descer um pouquinho o eixo Y também com Shift, se quiser, né? Para ficar mais preciso, né? Para a gente ter uma precisão maior. E aproximar um pouquinho mais aqui no eixo Z. Olha que legal, que interessante que tá essa cena.
Agora então a gente vai trabalhar nesses dois aqui de trás. Eu vou selecionar as duas cruzes aqui que a gente tem para poder movê-los para baixo, né, no eixo Z. Vê uma altura que fica legal. Aqui tá muito bom, porque ele mostra ainda a base, tá vendo? Ele mostra um pouquinho da base aqui pra gente não perder esse detalhe, né? Então, nesse aqui da esquerda, eu vou deixar ele em 0.04, deixa eu ver. 0.03 fica muito bom aqui pra gente no eixo X. E o da direita eu vou fazer a mesma coisa, 0.03. Então, esse é o resultado aqui da nossa visualização. Podemos dar aqui um Viewport Shading só para a gente entender como é que tá essa cena aqui, tá bom? A parte, então, da câmera, na questão de posicionamento, e o posicionamento dos nossos produtos está muito bom. Tá perfeitamente o que a gente precisa aqui. Então, agora, o próximo passo, tem um site que a gente pode baixar uma HDRI, que é o que vai servir de padrão de iluminação para a gente, o ambiente de iluminação. O site que eu baixei, esse HDRI que também está gratuito, é o Polyheaven. A gente vai em estúdio e é esse aqui o HDRI exato que eu vou usar para essa composição, tá? Eu deixei ele em 4K nesse formato e eu baixei. Aqui no Blender, pessoal, a gente vai clicar aqui nesse ícone lá em cima e aqui em Shader Editor. Agora vai ser uma parte importante que eu vou fazer o que nesse momento? Eu vou deixar renderizado de vez mesmo aqui para a gente ter uma visualização mais precisa de como está a cena, só que antes eu vou mudar o meu motor gráfico de renderização. Eu vou tirar do Eevee e vou colocar em Cycles, que ele trabalha com Ray Tracing, tem um cálculo melhorado, tá? E aqui em CPU eu vou deixar em GPU para mais rápido, né? Vou mudar aqui para 512, é só para visualização, e eu não vou habilitar o Denoise, porque ele toma muito tempo do nosso render, né? Como é só preview, então não tem problema. Eu vou então clicar para ele fazer esse render, e a gente tem esse resultado aqui, tá vendo que ele já tem uma sombra ali, uma sombra mais difusa, e é um resultado bem mais interessante do que o outro. Aqui na nossa aba de Shader, eu vou mudar de objeto para mundo, né? Para o World aqui. Então eu vou apertar Shift A, vou procurar e colocar um Environment Texture. Clicando nele aqui, eu vou arrastar ele aqui para o Color. A gente vai clicar em abrir. E aí aqui eu tenho a pasta onde eu salvei o HDRI. Eu vou clicar duas vezes, eu seleciono meu HDRI na resolução 4K e eu abro essa imagem. Com o HDRI selecionado, vocês podem ver que já mudou muito a nossa iluminação. Ele já tem uma iluminação aqui muito mais interessante, tá vendo? Nas laterais do objeto, porque é onde tem ali a interferência, né, do nosso HDRI, que ele é um mapa de textura e é muito legal. A gente já tem esse resultado muito interessante aqui. Só que a gente vai adicionar também algumas luzes, né? Eu vou criar uma nova composição, uma nova coleção, na verdade, e eu vou nomear elas aqui para Light. Com ela selecionada, tudo que eu criar aqui dentro vai automaticamente para essa coleção. Então, primeiro, eu vou começar com uma iluminação aqui, quase que 45 graus mais atrás do nosso objeto, beleza? Eu vou então criar com Shift A, Light, uma Area, que é uma luz de área que é um quadrado, né? Vocês estão vendo aqui. Antes disso, eu vou aproximar mais aqui do meu produto. Nessa opção aqui de Constraint, eu vou clicar para adicionar um Track Tool. E aí, nesse conta-gotas, eu seleciono, então, o meu frasco aqui. Porque a luz, ela fica associada, então, a esse frasco. Olha, quando eu movimento ela, ela fica focada ali, ó. Então, a gente não perde o foco, fica muito mais fácil de trabalhar assim. Então, primeiro eu vou apertar aqui na letra Z e com o G eu vou mover mais ou menos ela para cá, dessa forma aqui que ela pegue os três, né? Quase 45 graus. 45 graus seria aqui, ó, bem nessa linha. Eu vou mover mais ou menos aqui e ela fez esse movimento, só que eu vou descer um pouco. Eu vou tirar de default, vou colocar em global, para a gente poder descer aqui reto, dessa forma aqui. Quando começar a aparecer algum reflexo mais interessante, tá vendo aqui, ó, na lateral, tudo mais, a gente vai parando para entender como é que tá. Então, feito isso, eu vou vir aqui nas minhas propriedades da luz, eu vou diminuir ela para 0.05, muito pequeno, vou colocar então 0.3, que fica num tamanho mais aceitável. E eu vou reduzindo aqui, ó, a altura, né, para a gente poder ter um resultado mais interessante, ó. Deu aqui uma silhueta aqui na lateral do nosso produto. Só que eu não gostei muito desse reflexo aqui. Vamos tentar afastar um pouco para ele ficar menos intenso. Ó, aqui ficou muito bom, tá vendo? Ele fez um reflexo legal. A nossa luz está posicionada aqui e ele já criou mais um detalhe aqui na lateral, tá vendo? Um detalhe que o HDRI por si só não faz. Então, feito isso, eu não quero que isso aqui interfira no nosso plano de fundo. Eu tenho aqui a minha composição, lembra que a gente salvou aqui, ó, a nossa coleção, na verdade, que tem só o perfume ali dentro? Então, aqui na nossa luz selecionada, no quadrinho amarelo, eu tenho aqui o meu shading.
No Light Link, eu vou selecionar e clicar aqui na coleção do perfume. Por quê? Isso aqui faz com que a nossa luz, ela só interfira aqui nos produtos, em tudo que está dentro ali daquela coleção. Isso é muito legal aqui na função de render do Blender, mas ele só funciona em Cycles, tá? Na versão Eevee não tem essa opção. Mas vamos lá, a gente vai começar a trabalhar então na iluminação. Eu posso aqui aumentar um pouco a intensidade dela, ó. Já que ela está interferindo apenas nos perfumes e agora está numa posição legal que eu posso explorar mais, eu posso trabalhar melhor aqui dessa forma. Ficou interessante, tá? Eu gostei muito desse resultado que a gente tem aqui. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou deixar na posição Z, eu vou duplicar com Shift D essa iluminação e eu vou posicionar ela em 45 graus mais à direita aqui pra gente ver o que a gente tem aqui, ó. Tentar criar uma nova linha de reflexos aqui, deixa eu só ver, acho que na verdade eu posso deixar 90 graus aqui pro lado, que ele vai dar uma preenchida melhor aqui no nosso objeto. Tá vendo aqui na esquerda, ó, como ele criou essa luz aqui, né? Fez essa iluminação toda aqui nessa lateral, ficou legal também. Então a gente já tem um resultado muito interessante aqui. Bom, temos então aqui já uma visualização muito bonita do nosso produto, mas falta o quê? Falta as cores, né? A gente pode trabalhar um pouquinho com as cores aqui no nosso cenário. Vamos então selecionar o produto. Vou selecionar aqui o frasco, tá? Que é esse que tem aqui o Glass Clear aqui. E eu separei alguns materiais aqui, algumas cores, né? Porque ele já vem com o material tudo prontinho pra gente fazer a apresentação. Aqui, ó, na cor do frasco, eu vou copiar esse código, vocês podem usar o mesmo aí também. E na cor base, eu vou colar ele no Hex aqui, ó, no HEX e vou dar um Enter. Olha isso, como que ele já fica bonito, né? Mais interessante aqui, uma cor mais chamativa, né? Eu vou selecionar então aqui o nosso cilindro, que é o material de baixo. Eu poderia ter criado o material, na verdade, antes de duplicar, mas não tem problema. Vou criar um novo material, vou apertar aqui e vou dar um nome dele para base e dar um Enter, só para ele ter o material aqui. Nos outros eu vou clicar e vou aplicar esse mesmo material base aqui, porque daí a gente tem um mesmo material para todos. Eu vou então, no Base Color dele, que é o cilindro aqui, eu tenho também uma cor que eu já deixei selecionado, tá? Eu vou clicar nela e colar essa cor aqui. Então a gente tem esse resultado. E aí no fundo eu vou criar um material também, como background, e a cor do background é essa daqui. Dou um Enter. Então a gente tem essa cor dessa forma. Já tá ficando bem interessante, tá vendo? Tem bastante brilho, bastante luz. Na verdade, agora eu vi aqui que essa luz aqui da esquerda, ela tá muito intensa. Eu posso deixar ela bem mais fraca, né? Com 10 ali, só para ela ter uma interferência leve aqui no nosso produto. Essa daqui também, ela tá fazendo esse reflexo aqui da esquerda. Então eu vou afastar um pouco mais para ela ter menos influência, né? Vou deixar ela mais aqui na lateral também, ó. Ela vai pegar um pouco da lateral e deixar aqui mais suave. E é isso. Antes da gente trabalhar aqui um pouco no foco da câmera, vamos só mexer um pouquinho nesses materiais em si. Aqui no material da nossa base, né, nos cilindros, eu vou colocar 0.25 aqui de metálico para ele ficar um pouquinho mais reflexivo, para ele ter um pouquinho mais aqui de incidência de luz e reflexos, né? Agora eu vou fazer o ring light, que são aqueles círculos que a gente tem aqui no fundo, né, da nossa cena. Para isso eu vou criar também um cilindro novamente. Eu vou selecionar só aqui a nossa coleção, que é onde a gente já tinha o restante, e eu vou criar então o cilindro. Posso diminuir ele bastante, vou deixar ele aqui mais ou menos desse tamanho, tá em 0.359. Só que agora no modo de edição eu vou apertar SZ e eu vou deixar ele dessa forma aqui, ó. Então eu vou deletar de novo essas faces, né? As faces de cima e de baixo. Vou selecionar aqui pra gente fazer um extrude aqui nessa parte. Aqui não tem problema a gente fazer do jeito padrão. Vou selecionar esses dois, apertar F. Eu seleciono essa parte aqui, ó, e seguro F que ele vai fazer um loop aqui das faces pra mim, tá vendo? Então a gente já fez aqui um aro, né, pra gente fazer o nosso ring light para colocar no fundo. Posso diminuir mais, não tem problema agora, já que a gente já configurou legal. E eu vou criar aqui então algumas divisões, tá? Eu vou apertar Ctrl R, colocar uma divisão que chega bem próximo aqui desse lado também. Não precisa ser tão perfeito isso, porque ele vai estar desfocado depois. E aqui da mesma forma eu vou fazer isso aqui, ó. Legal. Se você quiser mexer esse, aperta Alt e clica, ele seleciona o loop, aperta G 2 vezes. Aí você pode mover dessa forma. Do mesmo jeito aqui para os outros, tá? Então a gente já tem esse resultado. Posso dar aqui um Shade Smooth e eu vou aplicar um modificador Subdivision Surface novamente, com 2 aqui, que já fica muito bom. Não preciso mexer atrás porque não vai aparecer. Eu vou apertar nele, RX90,
E agora a gente começa a trabalhar no posicionamento. Eu vou deixar ele mais próximo do fundo ali, tá vendo? Só que não de um jeito que apareça a sombra dele, tá? Eu não quero que fique aparecendo muita sombra. Se for um pouco, não tem problema. Posso diminuir mais, tá? Tranquilo. E aí, com o "-y" aqui selecionado, né? Cliquei ali, eu vou apertar então G e vou começar a posicionar isso. Vamos posicionar um aqui, ó, G e Z. E de novo, porque daí ele vai posicionar somente aqui nessa parte. Eu vou deixar um aqui no meio, que ele vai meio que fazer um aro cobrindo todos os produtos. Vou apertar Shift D, esse aqui vai ser mais livre, eu posso deixar ele aqui, Shift D novamente, e eu posso deixar ele mais aqui assim. Novamente eu poderia ter adicionado já o material neles, mas como são poucos elementos não tem problema. Eu vou criar um novo material aqui e vou colocar como RL, só para a gente poder entender como ring light. E vou aplicar ele em todos também. Feito isso, com ele selecionado, aqui na emissão eu vou colocar em 4, na cor branca mesmo, e ele fica dessa forma. Olha que legal, ele já cria um reflexo bem legal aqui pra gente, ó. Tá vendo? Ele criou um reflexo aqui no meio. E novamente, se você quiser mudar a posição disso, não tem problema, tá? Vamos então trabalhar agora no foco da câmera. O principal foco vai ser esse frasco aqui. Com a câmera selecionada, eu vou então mudar aqui, eu vou ativar aqui o Depth of Field, né, que é a profundidade de campo, ele já desfoca tudo pra mim. Só que eu vou pegar o conta-gotas e selecionar aqui o frasco. Assim ele já deixa bem focado aqui o frasco, né? Só como a abertura está em 2.8, ele tende a desfocar até mesmo que está bem próximo. Eu vou deixar isso aqui em 15, para a gente ter um resultado muito mais interessante, tá? Então a gente tem o fundo desfocado, os produtos aqui atrás também estão desfocados, tá? Fica muito legal, fica muito destacado esse produto aqui que está à frente, e é um resultado que a gente já consegue utilizar, né? Eu vou mexer só em mais alguns ajustes aqui, eu vou mudar, por exemplo, a cor no look, eu vou deixar em alto contraste para ele ficar mais bonito ainda, né? A gente pode exportar, inclusive, com esse alto contraste, e aqui a gente tem esse resultado que fica incrível. Então, esse foi o resultado, e eu espero que vocês tenham gostado muito. Acompanhe a gente aqui no canal, se inscreva e venha fazer parte desse time incrível. Um abraço e até mais!